nesta Eucaristia, nós lembramos de modo particular os nossos irmãos e irmãs falecidos, como todas as segundas-feiras. E hoje celebramos São Joaquim e Santana, esses que de fato merecem o elogio, como nos apresenta a primeira leitura, os antepassados que viveram a misericórdia, a bondade, e pela sua bondade serão lembrados de geração em geração. Os filhos, depois os netos. E Joaquim e Ana, os pais de Maria, portanto, avós de Jesus, viveram uma vida exemplar, a sua sabedoria, o amor, a bondade, que eles mereceram trazer ao mundo aquela que então seria a mãe do Salvador. Nós não temos a história deles descrita nos livros canônicos, mas existem também os livros que não estão na lista dos livros aprovados, chamamos de canônicos. Temos o proto-evangelho de Santiago, por exemplo, que apresenta Joaquim e Ana, e sofreram porque, segundo este relato atribuído a Santiago, sofreram porque não tinham descendência. E no Antigo Testamento, na época, aqueles que tinham filhos eram mais apreciados. Então diz o relato que Joaquim, sofrendo com isto, ele foi fazer o seu retiro, 40 dias, 40 noites, e rezou a Deus, e a sua oração foi ouvida. Então, ao voltar, Ana concebeu e deu à luz a Maria. Maria que foi preservada, agraciada por Deus de todo o pecado, concebida sem pecado original, nós falamos. E esta então foi a escolhida para ser a mãe do Salvador. Por isso nós celebramos esta memória destes pais de Nossa Senhora, mãe de Jesus. Eles eram da tribo de Judá, a descendência de Davi. Então tudo foi preparado por Deus também para o nascimento de Maria. É a nossa história da salvação. O culto já iniciou no segundo século da Igreja, mas que para o Ocidente veio séculos depois, e nós celebramos então esta memória desses santos. Santana, mais celebrada, mas também Joaquim entrou na nossa história também, na Igreja também venerado. Lembra a história de Joaquim e Ana, também os antepassados que deixaram um legado para
gerações. Joaquim Santana, lembramos hoje porque nós temos Maria como nossa mãe, como nós nos consideramos irmãos em Jesus Cristo, herdeiros. Claro, a sua concepção, ele é filho de Deus, foi gerado então por Deus, Maria concebeu por obra do Espírito Santo, mas em Jesus Cristo nós nos tornamos todos irmãos, nele somos co-herdeiros da vida eterna, da vida divina, tudo aquilo que Deus preparou para os seus filhos. Então nós queremos também lembrar os nossos antepassados, aqueles que nos deram também seu exemplo, que também lembramos pela bondade, generosidade com que viveram a sua vida, e nós louvamos e agradecemos a Deus por estarmos aqui, por termos esta fé, esta devoção. Foram nossos antepassados que nos transmitiram, como os pais de Maria transmitiram a Maria, agraciada por Deus, sim, mas os pais tiveram a sua presença, e nós devemos nos considerar felizes também, porque vivemos hoje aquilo que o Senhor nos anunciou. Nós acreditamos a sua presença, nós ouvimos, nós vemos hoje tantas maravilhas que acontecem da parte de Deus, porque acreditamos, porque somos filhos de Deus, fomos batizados em Jesus Cristo. Nós, no batismo, somos como que sepultados, Cristo, sua morte, sepultados, e renascemos para uma vida nova, a vida da graça, a filiação divina. Então nós vemos hoje, e Jesus proclama: bem-aventurados os que ouvem, os que veem. Tantos não queriam ver no tempo de Jesus, e os antepassados antes de Jesus tanto queriam ter vivido esse momento que eles estavam vivendo. E nós temos esta alegria, esta felicidade de podermos ouvir a palavra de Deus, fazer com que ela produza frutos em nós, acolhendo, meditando, refletindo, agindo a partir da palavra de Deus. Nós vemos hoje tantas maravilhas acontecendo, pessoas que se entregam à vontade de Deus, que se doam aos outros, realizando tantas obras de misericórdia, de amor, junto aos irmãos e irmãs. Então vamos ouvir mais a palavra de Deus, vamos enxergar com os olhos da nossa fé também, vendo o que Deus está realizando hoje, e com isso também convidando a todos nós a ouvirmos melhor a sua palavra, a termos mais fé, a vermos o quanto o Senhor nos ama, realizando as maravilhas em nós, como já realizou nos nossos antepassados. Hoje lembramos os avós, então quanto exemplo, quantas obras de bondade realizadas por eles, que hoje nós colhemos, recordamos. Então nós queremos também agradecer
pela vida dos nossos antepassados, lembrando nossos pais, lembrando os que já partiram, sobretudo, lembrando também os avós, felizes jovens, crianças que têm os avós presente na vida deles, devem valorizar esse tempo que tantos não tiveram. Eu não conheci meus avós, porque quando eu nasci, o 11º da família, meus avós já haviam partido. Uma avó materna ainda estava vivendo, mas faleceu quando eu tinha menos de 2 anos, então claro que não vou recordar. Mas o exemplo dos pais, a gente lembra, como eles também lembram, então lembraram e seguiram os seus pais, meus avós. Então é preciso agradecer a Deus pela vida, por tudo que Ele nos proporciona, o bem que Ele realiza. E vamos ficar atentos à Sua palavra, vendo a Sua presença hoje no meio de nós, sobretudo através das pessoas, aqueles que nos são mais próximos. Você que perdeu um ente querido, está rezando, claro, neste momento, por ele, por ela. Certamente lhe ensinou, praticou obras de misericórdia, viveu na bondade, no amor, na generosidade também. Então vamos agradecer. Temos tantos motivos de agradecer e louvar a Deus pela vida também daqueles que já partiram, que queremos que estejam vivendo plenamente a sua vida junto de Deus.